Olá, meu nome é Manuel Rosa e a minha geração inaugurou o século XXI. Nascemos com Nokias 3310 e crescemos com iPhones. Somos a primeira geração da internet e do computador Magalhães. Perguntámos cedo aos nossos pais o que era a Troika e a nossa televisão sempre foi o YouTube. Eu sou o Manuel Rosa e este é o Geração 2000, um podcast com os jovens que querem mudar o mundo à semelhança do seu tempo. Rapidamente. ...2000. Ainda te lembras? Hoje são outros tempos. Com a Digi, podes aderir a um serviço de TV, net e móvel desde 22€ por mês, sem truques nem amarras. Adere já em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha. Cuidado. Bianca Castro nasceu em Lisboa, em 2001, mas foi numa aldeia perto de Odmira que cresceu. Filha de músico, estudou flauta transversal no conservatório e aos 17 anos voltou à capital para estudar representação. Do Parlamento dos Jovens, onde começou o seu percurso à lista dos 30 jovens mais influentes com menos de 30 anos para a Forbes Portugal, Bianca Castro tem já um longo currículo. No caminho juntou-se a Greta Thunberg ao trazer o movimento Fridays for Future para Portugal. Conta com 6 participações em cimeiras do clima das Nações Unidas e hoje lança-se além teste para projetos com a Greenpeace, sempre na linha da frente por justiça climática. Bianca, bem-vinda ao Geração 2000. Obrigada. Queres-nos falar do vídeo que trouxeste? Sim, então é um vídeo que vai precisamente de encontro a uma das coisas que tu disseste, que foi o facto de eu ter crescido numa aldeia perto de Odmira, em São Luís. E acho que tive muita sorte porque pude crescer assim num ambiente rodeado de natureza. Também sempre tive animais de estimação, portanto a minha infância foi mesmo estar descalça, que é engraçado porque dá para ver em vídeos e fotos que tenho. E os meus colegas de casa hoje em dia gozam comigo porque eu gosto de andar descalça. Mas pronto, e era assim andar na relva com os cães e os gatos que sempre tive. Tu vais para Odmira aos 3, 4 anos? Sim. Porquê que os teus pais decidiram mudar-se para Odmira? Então, sinceramente, eles estavam fartos da cidade. Eu lembro-me de ser super nova e os ouvir dizer que não conseguiam mais com o trânsito de Lisboa. Hoje em dia eles nem gostam de visitar Lisboa. A minha mãe ainda vem cá de vez em quando. O meu pai, só se for mesmo preciso. E queriam mesmo, peace and quiet e ir assim para um sítio mais isolado. E tu gostaste de crescer numa aldeia assim mais fora da metrópole? Eu adorei. Eu acho que na altura às vezes estava um bocadinho frustrada porque sentia que não havia assim tanta coisa para fazer. Aquelas coisas que a malta da terrinha sente sempre. Mas agora que moro cá, e gosto de morar cá e gosto de cidade, acho que não me veria a voltar a viver lá agora, mas adorei, porque realmente acho que é uma experiência completamente diferente. Há mais um sentimento de comunidade entre as pessoas que vais conhecendo. Sim. Como é que tu te entretias quando eras mais nova? Na aldeia? Como é que eu me entretia? Com os gatos. Acho que muito com os gatos. Ainda por cima eu vivia num monte, portanto era na aldeia, mas depois ainda era na estrada de terra. Tinhas ainda de estar ali alguns minutinhos de carro até chegar lá, então era bastante isolado, não podia só sair e ir brincar com amigos. Estava ali um bocado, e sou filha única, portanto. Pois estavas entretida, eras tu e os animais. Exato. Tinhas ovelhas? Não. Não. Só a ovelha Dolly. É. Como é que sabes isso, meu Deus? A ovelha Dolly era assim o teu brinquedo de estimação. Que vergonha, mas sim. Foste tu que deste o nome? Deve ter sido, não me lembro. Mas consigo visualizar-me agora, eu bem pequenina, sempre agarrada à Dolly e a levar aquilo para o infantário também. Assim, se tivesses de trazer um objeto, talvez tivesse sido esse. Podia ter sido, sim. Tu, ao crescer em Odmira, que hoje em dia é uma das zonas de Portugal mais afetadas pelas alterações climáticas, achas que o crescimento nessa zona te trouxe consciência ambiental mais cedo, por causa das secas, por exemplo? Eu diria que sim, mas não conscientemente. Assim, mais no sentido de... Acho que estava muito enraizado na forma como eu via o mundo, na forma como eu passava os meus dias, mas não me tinha dado aquele clique mais...
de conseguir pôr em palavras Sim. essa análise, mas sem dúvida, aliás, houve vários verões em que houve incêndios muito perto da minha casa e portanto eu cresci muito com essa realidade, mas lá está, não tinha feito aquele clique de isto são alterações climáticas, mas claro que tinha feito o clique de espera aí, algo de errado está a acontecer, não é suposto ter de viver com este medo, e as secas e a deflorestação que também via a acontecer, não é? E vi uma floresta que estava à frente das minhas janelas a ser deflorestada e substituída por eucaliptos, e na altura eu não sabia, assim, a níveis teóricos o que é que isso significava, mas obviamente que já estava a testemunhar algo que sabia que era errado. Foi assim o teu primeiro impacto com questões ambientais? Ou foram os 3 R's? Não, foi. Acho que foi assim, foi mesmo viver aquilo. Sim. Tens alguma recordação de dizeres aos teus pais para fazerem a reciclagem quando eras mais nova, para reutilizarem a água do banho para regar plantas? Alguma coisa? Não? Não, eu por acaso tive sorte também que os meus pais, eu acho que eles faziam, e assim, sempre fizeram a reciclagem, mas eles também sempre me educaram de uma forma a estar alerta para estas questões. Eles também eram muito interessados em questões do ambiente, questões de direitos dos animais, questões de justiça como um todo, então sempre foi algo que esteve assim presente na minha infância. Mas Sim. acho que por causa disso também nunca fui aquela pessoa que estava assim chateada por não reciclar, não é? Acho Sim. que sempre fui um bocadinho mais além de espera aí, há aqui umas injustiças maiores. Sim. O teu pai tocou com o Zeca Afonso, guitarra. Achas que é daí que vem o teu ativismo político? Tocou baixo, por acaso. Foi baixo? Foi baixo, foi Mas baixo. o teu pai constrói guitarras, não é? Sim, exato. Acho que não sei, lá está. Acho que não vem daí, mas sempre tive muito orgulho nisso. Sempre foi assim um flex. Eu acho que há pessoas que, quando eu digo isso, gostam mais do meu pai do que de mim. Compreendo. Mas acho que sempre tive assim esse bichinho de querer ser ativa. Quando é que tu te apercebeste que o Zeca Afonso era o Zeca Afonso? Tens ideia? Lembras-te de ouvir música de intervenção em casa e o teu pai dizer: olha, toquei com este senhor que está aqui a cantar? Eu lembro-me de saber que o meu pai tinha tocado assim em concertos e tinha tocado num grande concerto que é o Ao Vivo no Coliseu de 83. Eu lembro-me de ouvir essas histórias. Exato, lembro-me de ouvir essas histórias, lembro-me de ver assim umas fotos antigas dele com músicos, mas eu acho que só mais tarde, quando também comecei a aprender melhor sobre o 25 de Abril, é que vi, a dimensão disto, ou o que é que realmente isso significava, porque antes era assim uma coisa mais banal, tipo, o meu pai tocava com umas pessoas. E entretanto tocou com um dos grandes heróis de Portugal. Tu, para além da música, que acredito que tenha sido uma ocupação dos teus tempos livres no monte, chamavas monte à tua casa? As outras pessoas chamavam. Tu não? Os meus pais chamavam-lhe a Casa da Floresta, às vezes. Assim, bonito, poético até. Mais poético. Sim. Mas lá em Odmira chamavam a malta que morava assim nos montes, às vezes até os montanheiros. Era assim uma coisa. Nós fomos a primeira geração a crescer com YouTube. Para além da música, tu vias YouTube, vias televisão. O que é que tu fazias? Eu acho que nós só tínhamos os 4 canais até eu estar talvez no 5º, 6º ano. Portanto, mais nova do que isso. Eu, por acaso, também não era muito de televisão. Eu lembro-me que eu via uns desenhos animados, mas era no computador e eram os desenhos animados da BBC. Uma cena que acho que os meus pais também queriam que eu começasse a aprender inglês, então puseram-me aqui lá à frente. Porque eu nem fui assim muito uma pessoa de zigue-zague nem nada. Acho que há assim uma parte de cultura que a nossa geração partilha que eu às vezes não tenho, porque não estava tanto dentro disso. Mas depois YouTube... Eu fui grande fã daquelas youtubers de moda e de make-up tutorials, mas Tiveste isso aí já mais velha. Ai meu Deus! Tiveste um canal de maquilhagem? Como é que descobriram isto tudo? Como é que isso surgiu da maquilhagem? Era uma coisa que tu fazias em casa e decidiste: vou começar a gravar e pôr no YouTube? Sim, acho que surgiu mesmo disso. Tive uma fase em que eu era obcecada com ver esses beauty, fashion, lifestyle videos de youtubers americanas. E lá está. Estava sozinha, tinha de me entreter. E também acho que sempre gostei assim de brincar com câmaras, vídeos e fotos e tal. E também gostava já da parte do teatro e já costumava ver uns monólogos e tentar aprendê-los eu, então juntei assim um bocadinho tudo. Os meus pais nem sabiam, era tipo, eles saíam de casa, saíam de casa e eu às escondidas fazia ali uns videozinhos, divertia-me bué a editar aquilo com uma versão hackeada do Final Cut Pro. E aprendi inglês assim também, porque eu queria fazer aquilo em inglês. E depois a fazer também. Que idade é que tinhas? Eu fiz isto tipo 13, 14, 15 anos. Parei quando fui para o secundário. E apagaste o canal? Já não há vestígios disso? Está tudo privado. Há uns que estão não listados, assim, se eu algum dia quiser ver ou quiser fazer alguém rir, que aquilo é bué cringe, mas está privado. Tu és uma mulher de vários hobbies, para além da maquilhagem, do YouTube. Tu podias ter sido youtuber. I guess. Como é que era a introdução dos teus vídeos?
Ai. What's up, my guys? Today I'm going to do makeup. Pá, eu tinha uma que era tipo, como é que era? Hi everyone, I hope you're having a beautiful day. Tipo uma cena assim. E depois dizia today I'm gonna. E o que? Pá, não sei. Lembro-me de um em específico que era um tutorial de maquilhagem de Halloween. Por acaso essa fiquei orgulhosa, que era assim um esqueleto. Chegaste a publicar até no Instagram. Há bocado estavas a falar do acting, do teatro, da representação. Tu também tocas flauta transversal. Quando é que começaste a aprender a flauta e a representação? Eu comecei a tocar flauta transversal no 10º ano, porque tive ensino articulado. Então, da escola de Sines do Alentejo Litoral, que era em Sines, os professores iam para a escola de Odmira, e então tive essa sorte. E tive ensino articulado do 5º ao 9º, e depois ainda fiz mais 2 anos, enquanto estava em ciências no secundário, continuei a música, e aí já ia a Sines. Então foi dos 10 aos 17. E porquê flauta transversal? Não é assim um instrumento mais habitual para um adolescente escolher? Não, o que eu quero mesmo é estar a tocar flauta transversal. É peculiar. Pá, também dentro dos instrumentos de orquestra, pronto. Mas eu lembro-me que na altura eu estava entre flauta, saxofone e violino. Pá, e depois não quis violino porque fiquei, tipo, isto é super difícil, vai demorar imenso tempo, fazia-me confusão. Estava mais entre flauta e saxofone. Eu não sei, escolhi flauta. Entretanto, o meu pai começou a aprender saxofone a seguir, porque debatíamos assim a ideia e depois eu escolhi um, ele acabou por ir para o outro. Mas eu lembro-me que por acaso eu queria aprender piano, queria assim uma coisa mais, sei lá, mais normal, entre aspas, mas não havia opção nesse ano, e ainda bem, porque foi por poder escolher flauta que depois tive a oportunidade de tocar em orquestra, que eu adorei. Que peças é que tocaste em orquestra? Pá, nós tínhamos uma orquestra que era assim bastante alternativa. Nós chegámos até a fazer arranjos de coisas tipo do Seven Nation Army, por exemplo. Mas cheguei a ter um maestro que era mais focado em jazz, mas depois tinha um maestro durante muitos anos em que algumas coisas eram escritas por ele ou escritas por professores lá da escola, e depois a nível de flauta cheguei a tocar coisas de Mozart, assim, os clássicos, e depois alguns arranjos assim mais originais. Mas tu só tocas flauta? Não tocas outros instrumentos? Só toco flauta, arranho um bocadinho o piano. Pá, sei onde é que são as notas e sei ler música, então consigo ali com calma, mas não tenho técnica nenhuma. E nunca tiveste bandas? Não. Não? Nem as Manas Goelas? Oh meu Deus, com quem é que vocês falaram? Tive as Manas Goela, tipo, foi o meu único percurso assim de banda, foi só no 4º ano. Mas o que é que tu fazias nessa banda? Eu era a Goelíssima. Mas o que é Goelíssima? Cantavas? Não, então, o conceito era que nós éramos 3 e havia era a Goelinha, a Goela e a Goelíssima. Pá, eu era a mais velha, portanto era a Goelíssima, mas nós cantávamos todas, era assim meio que um coro. Então era um grupo de capela. Exatamente. O que é que cantavam? Pá, nós tínhamos tínhamos uma música que era sobre a nossa família, em que basicamente a turma do 4º ano havia o Avon Gengiva, havia o assim, vários nomes, e nós fazíamos músicas sobre isso, dedicadas às pessoas, pronto, assim, em homenagem. Abandonaste a música? Abandonaste as Manas Goelas? Romperam, foram as Manas Goelas e os One Direction, o grande desgosto da geração 2000. E começaste na representação, quando vieste para Lisboa. Foi fácil tomar essa decisão de sair de Odmira e vir no 12º ano para Lisboa estudar representação? Eu acho que na altura foi mais fácil do que teria sido se fosse agora. Eu às vezes olho para isso e penso tipo, como é que eu tive essa coragem? Mas eu estava mesmo muito motivada, pá. Eu queria estudar representação há imenso tempo, queria pelo menos perceber o que é que aquele mundo era, perceber o que é que eu podia fazer ali, e eu tinha ideias de ir para fora estudar para a faculdade. Então eu sentia mesmo que aquele último ano, o 12º ano, era a minha única oportunidade de poder experienciar, viver em Lisboa e de poder experienciar estudar representação. Pá, e de alguma forma convenci os meus pais. Eles na altura não queriam, obviamente, a filha de 17 anos assim a sair. Fui à audição por mim mesma, tipo, paguei, vim no autocarro, fiz a cena, e acho que isso é que os fez perceber que eu queria mesmo aquilo. E pronto, depois deixaram-me e acabei por morar com a minha avó, portanto estava na mesma com a família. Mas foi muito difícil a adaptação, de repente assim, foi um período muito difícil, aquele primeiro 1 mês ou 2 meses eu quase que quis voltar, mas valeu a pena. Porquê é que foi difícil? Era uma cidade nova, obviamente, e apesar de eu sempre vim várias vezes a Lisboa, porque lá está a minha família, tenho família cá e os meus pais eram de cá antes, então eu conhecia a cidade, mas
de repente estar num secundário novo, que lá está, e indo de volta à questão de Odmira de ser mais um sentimento de comunidade, é uma terra mais pequena, pá, eu cheguei ao secundário e foi um mundo, imensa gente. Eu no início eu estava nervosa porque eu achei, fogo, vou chegar aqui no 12º ano e toda a gente se conhece desde a nascença. Sim. E estava tipo, como é que eu vou fazer amigos? Porque era essa a realidade que eu conhecia, não é? Eu tenho amigos desde, sei lá, desde a primária que tive com eles até ao secundário, ou desde o infantário. Cheguei lá e as próprias pessoas não se conheciam, apesar de estarem na mesma escola há 7 anos. Pá, foi assim um choque. Mas pronto, então foi o secundário novo, foi a escola de representação, que também era uma escola nova. Eu era uma das mais novas porque o curso não era especificamente para alunos de secundário, tinha uma grande variedade de idades, e acho que pronto, foi assim aquele choque de morar sozinha e ser tudo novo. E quando é que entra neste ano a luta por justiça climática? Ora, isto foi o melhor timing que podia alguma vez ter acontecido, porque eu vim para Lisboa no fim de 2018 e em fevereiro de 2019 a malta começou a organizar-se internacionalmente para a primeira greve climática, que acabou por ser dia 15 de março desse ano. E lá está, eu já quando era mais nova estava muito interessada nestas questões, eu acho que também sempre tive muitas opiniões e sempre gostei de debater ideias. E daí o Parlamento dos Jovens, eu adorava o Parlamento dos Jovens. Que idade é que tinhas quando foste ao Parlamento dos Jovens? Eu tive no Parlamento dos Jovens do 8º ao 11º ano e a todos os anos. Uau. E adorava, era a minha altura preferida do ano. A malta fica, normalmente as escolas vibram assim com as listas das associações de estudantes. Para mim, eram as listas do Parlamento dos Jovens. Eu adorava aquilo. Mas pronto, e depois quando estava em Lisboa e isto começou a acontecer, eu por acaso vi nas redes sociais que as pessoas estavam a organizar e a procurar mais malta para fazer isto acontecer cá, e foi um bocado, acho que nem tive de pensar 2 vezes, eu fiquei automaticamente tipo, sim, é isto que eu quero. E fui, eu lembro-me que a primeira vez que me juntei a mais malta que estava a organizar isso foi no Arco do Cego, para fazer uns cartazes. E foi fantástico, porque eu acho que foi aí que eu realmente senti, ok, estou em casa, finalmente estou a sentir-me bem aqui. Foi um grupo que te acabou por acolher. Entretanto, juntaste à greve climática, ao Climáximo também. Foram assim os teus primeiros movimentos, mas também entraste em contacto com a Greta Thunberg a dada altura. Como é que foi feito esse contacto e como é que foi trabalhar com ela? Então, dentro da greve climática estudantil, uma das funções que nós tínhamos de fazer era estar em comunicação com a malta internacional, com a malta dos vários países, porque pronto, as greves eram nas mesmas datas a nível global, e eu acabei por ser uma das pessoas que fazia esse contacto. No verão de 2019 fui a um encontro a nível europeu de Fridays for Future. Onde é que foi? Foi na Suíça, foi em Lausanne. E foi assim a minha primeira experiência a conhecer pessoas de outros sítios que estavam a fazer a mesma coisa que nós, e acho que foi a primeira vez que a conheci, foi aí. Mas no fundo foi porque, como me tornei assim uma das ligações entre Portugal e o movimento a nível internacional, ela era uma das pessoas que estava lá. Claro. E depois chegámos até a coordenar umas campanhas juntas, eu, ela e mais algumas pessoas de vários países. Este movimento individualizou-se um pouco à volta da Greta. Foi uma decisão ou foi uma coisa que foi acontecendo por causa da comunicação social e da opinião pública? Foi sem dúvida uma coisa que foi acontecendo. Certo. Tanto que eu acho que ela nunca quis propriamente isso. Sim. Mas foi sem dúvida uma coisa que foi acontecendo, e eu acho que podemos ver bastantes motivos de porque é que isso aconteceu, não é? Eu acho que às vezes realmente as pessoas tomam mais atenção se calhar se tiverem uma cara específica que podem associar aquilo, mas também a Greta estava numa posição era a pessoa perfeita para isto, era jovem, era uma menina sueca, loirinha, era... Sim. A cara perfeita para a comunicação social, tanto que há outros ativistas, e maioritariamente do sul global e das zonas mais afetadas pela crise climática até hoje, que já estavam a fazer ativismo, mas nunca tiveram este tipo de mediatismo. Certo. Eu queria pegar nisso que tu estavas a dizer, porque o movimento, quando aparece o Fridays for Future, foi muito bem recebido pela comunicação social, pela opinião pública, e hoje em dia, tanto a figura da Greta como o movimento de forma geral tem sido pintado ou tem-se radicalizado mais. Tu achas que o movimento foi bem recebido inicialmente por alguma condescendência das gerações mais velhas de eles são jovens, estão aqui a gritar pelo clima, ou achas que foi também por responsabilidade vossa de terem alguns slogans mais vazios, como não há planeta B, e desprovidos de identidade política e de ações concretas? Eu acho que o segundo levou ao primeiro, se calhar. Eu acho que sem dúvida que o movimento começou muito despolitizado. Quem é que pode dizer
que há um planeta B, não é? Quando nós dizemos não há planeta B, não há planeta B, quem é que vai? Exato! Podes concordar, qualquer que sejam as tuas opiniões políticas, qualquer que seja a tua linha, o que quer que seja que tu achas que deve acontecer, não podes negar essa afirmação. E, portanto, era muito vazio, era muito despolitizado. E eu acho que quando temos algo assim em que é impossível discordar, é porque realmente não estamos a desafiar o status quo, não estamos a desafiar as coisas que têm de ser desafiadas, porque que mudança é que estamos a exigir se à partida é uma coisa que toda a gente já concorda. E eu acho que teve muito a ver com isso, tanto que lá está, exatamente como disseste, a partir do momento em que o movimento se politizou um pouco mais, se começou a... Eu nem gosto de usar a palavra radicalizar, porque eu acho que o que nós estamos a pedir não é radical de todo, é bastante razoável, mas a partir do momento em que começámos a dizer coisas mais concretas e começámos a dizer as coisas que estão erradas, as coisas que têm de acabar, e começámos um pouco a desafiar aquilo que é o conforto para muita gente, notou-se automaticamente esta mudança em como é que foi recebido, e aliás, e também o nível de ações, o escalamento de ações que foi acontecendo. Agora vê-se perfeitamente com a Greta, como a comunicação social já não gosta dela, ou quando fala dela não é da forma positiva que falava, agora que ela se foca muito também no ativismo pró-Palestina, e quando ela faz este tipo de ligações que as pessoas muitas vezes não querem fazer. Sim. Isso vai um pouco na onda de a luta por justiça climática ser uma luta interseccional. Tu falas muito disso. Quais é que são as outras secções dessa luta climática? Então, a justiça climática, e isto é uma coisa que eu costumo dizer sempre, porque eu não gosto nada da palavra ambientalista. Quando me chamam ambientalista, pá... Porquê? Porque para mim significa coisas muito diferentes, ou pelo menos a interpretação que as pessoas levam é bastante diferente, porque justiça climática, enquanto conceito, diz-nos que as alterações climáticas são um problema político, desde já, e um problema político de justiça social. Portanto, não dá para alcançar justiça climática sem justiça social. O que é que isto significa de uma forma mais prática? As comunidades mais afetadas pelas alterações climáticas são aquelas que historicamente menos contribuíram para o problema, e nós vemos isto, quer seja a nível das cidades, não é? As comunidades nas periferias, comunidades racializadas, comunidades que têm menos acesso a cuidados de saúde ou a habitação digna. Vemos isso a nível de países, e vemos isso a nível global, não é? Temos o sul global, que foi cada vez mais explorado, foi subexplorado pelo norte global, e que agora são quem são mais afetados. Nós temos, por exemplo, o continente africano, que é dos continentes mais afetados pela crise climática e contribuiu menos de 5% historicamente. E portanto logo aí vemos como a crise climática está enraizada numa série de injustiças, e podemos ver isto até desde a época da Revolução Industrial, quando isto começou a acontecer, e quando começámos meio que a entender o planeta como algo que se pode explorar, e parece que a sociedade começou a ter este modo de vista muito extrativista, tanto com os recursos naturais como com as próprias pessoas. E por isso é que também muitas das soluções, que são soluções que nos levam mais perto da justiça climática, são também soluções a outros níveis. Por exemplo, a questão dos transportes públicos é uma que eu acho que é um exemplo muito concreto, que investir em transportes públicos é uma solução de justiça climática, não é? E vai reduzir emissões, mas é também uma questão de justiça social. As pessoas precisam de mais transportes, estudantes precisam de transportes para ir para as faculdades, para ir para as escolas, os trabalhadores precisam de transportes, e é preciso que isto seja acessível, não é? E então, lá está. Eu não considero que uma solução é realmente uma solução justa contra as alterações climáticas se não for justa a um nível mais amplo para a sociedade como um todo. Com esse conhecimento que tu tens já de vários anos de trabalho nesta área, que slogans é que usarias se pudesses voltar atrás à primeira greve climática em Lisboa? À primeira greve climática em Lisboa. Nós dizíamos que eu acho que ainda podemos usar, que é mudar o sistema, não o clima. Eu acho que na altura não sabíamos era o que é que isso significava, e agora já sabemos um pouco melhor. Nós chegámos a ter uns que era, tipo, se o planeta fosse um banco já teria sido salvo. Coisas do género. Mas eu acho também que uma das coisas que é cada vez mais importante dizer sempre, e ser assim uma das grandes bandeiras, é realmente, especialmente na altura em que vivemos e com as crises que enfrentamos e os problemas que enfrentamos, que as crises têm a mesma raiz. E, por exemplo, a crise climática e a crise laboral têm a mesma raiz de colocar o lucro acima das pessoas. E tal como podemos fazer esta ligação, podemos fazer com muitas outras coisas e tentar assim ligar as coisas, porque eu acho que hoje em dia, e é completamente normal, que para muita gente a questão das alterações climáticas não seja aquela grande coisa que estamos a pensar, não seja a nossa principal luta. Exato, porque as pessoas têm outros problemas no dia-a-dia, não é? Estamos a enfrentar crises económicas, estamos a enfrentar ameaças a muitos dos nossos direitos, mas por isso é que também acho que é muito importante fazer esse ponto de que é interseccional, e portanto mesmo que a tua luta principal não seja a mesma que a minha, elas estão interligadas, e a tua luta também vai ajudar a minha, e a minha vai ajudar a tua, e fazer um pouco este ponto e esta reflexão. Eu queria pegar precisamente nisso que estavas a dizer,
que é a questão de a luta climática ou pela justiça climática ser deixada muitas vezes para segundo plano. E as formas de luta do movimento por justiça climática têm vindo a dar mais nas vistas, vamos pôr as coisas assim. Falamos de atirar tintas a pessoas-chave em momentos-chave, bloquear estradas, ocupar escolas. Isso acaba por antagonizar uma certa parte da população. A pergunta que eu te coloco é se achas que compensa antagonizar uma parte da população ao vosso movimento para pôr o movimento na ordem do dia. Eu acho que estás um pouco a responder ao que eu te posso dizer também de porque é que isso sequer acontece, que é exatamente para pôr o movimento na ordem do dia, para pôr o assunto na mesa. E acho que é infeliz, às vezes, termos de fazer coisas tão disruptivas para isto voltar a ser falado. Mas a realidade é essa. E eu acho que muitas vezes uma das reações que as pessoas têm é: mas porquê que não fazem só manifestações legais? Ou porquê que não fazem petições? Porquê que não vão falar com membros do governo? Porquê que não vão fazer isto? Porquê que não vão fazer Inclusive, aquilo? neste momento há um processo ao Estado por incumprimento da Lei de Bases de Clima de forma legal. Exatamente. Tem tido resultados? Eu acho que até agora não. mas eu acho que isso é uma das formas que o movimento deve continuar a lutar. Aliás, eu vejo o movimento como se fosse meio que um ecossistema vivo em que cada um pode se focar numa forma de luta, mas elas estão interligadas. E nós precisamos de vias mais institucionais, mas também precisamos de vias mais radicais, por assim dizer. Mas a verdade é que todas estas coisas que as pessoas às vezes mencionam que nós devíamos estar a fazer em vez de fazer X ou Y, nós já fizemos. Nós continuamos a fazer, e há um motivo pelo qual as pessoas não ouvem falar sobre isso, porque a comunicação social também não fala sobre isso, porque não é aquilo que faz com que o clima e com que as alterações climáticas estejam na ordem do dia, estejam em cima da mesa, e daí a necessidade então de criar mais disrupção a um ponto em que não é possível ignorar este problema, não é possível continuar a fingirmos que estamos a viver a normalidade, porque não estamos, e não podemos normalizar o mundo em que neste momento estamos a viver. E então eu acho que sim, que é preciso, que não há outra opção neste momento. Voltando à tua chegada a Lisboa, quando é que tu sais de casa da tua avó e vais para a Comuna do Marquês? E porquê é que esta tua casa tinha este nome? Bem, isto está a ser um expose. Eu fui para a Comuna do Marquês. Foi um ano a seguir, portanto foi aí em setembro de 2019. Vais para a faculdade estudar Física. Acabaste por não conseguir concluir o curso porque não estava a ser compatível. Mas eu gostava de saber um pouco mais sobre isto. O que era a Comuna do Marquês? Então, foi uma casa no Marquês que nós encontramos, que até era um sótão de um prédio, então certo. Aquilo, o prédio era super fancy, e depois o sótão, eram preços que agora já nem sequer existem, era claro. Muito acessível, mas não tinha muitas condições, tipo, não era isolado nem nada, não estava assim próprio para a habitação, por isso é que era mais baratinho. Depois nós percebemos isso tarde demais. Mas e tinha bastante espaço, tinha assim uma sala super grande, e nós não tínhamos mobília, nós tínhamos uma mesa de jantar que mais parecia uma mesa de ping-pong, assim meio torta. Tínhamos um sofá, bué livros assim no chão. Era assim mesmo o típico, aquilo que temos a mais levamos para lá, e nunca mobilámos propriamente, então havia imenso espaço, nós usávamos aquilo para tudo. Quando estava nas aulas de representação, às vezes fazíamos lá ensaios. A quantidade de reuniões da greve climática que não houve lá, reuniões da brigada estudantil na altura que também havia, imensa coisa, e então tornou-se uma comuna. Era um sítio em que as pessoas iam. Aquilo, eu acho que às vezes as pessoas iam para lá, não era para ir ter comigo ou com as pessoas que lá viviam, era só para estar lá. Era um ponto de convívio, ficaram a dormir lá pessoas que tu se calhar nem sequer conhecias. Sem dúvida. Eu há uns tempos estava no bairro Alto, e havia alguém assim a apontar para mim, eu não sabia quem era a pessoa, e a pessoa veio ter comigo e disse: eu acho que estive em tua casa, não eras da Comuna do Marquês? Coisas assim. Portanto, a Comuna do Marquês era um ponto de encontro de um certo grupo de jovens em Lisboa à dada altura. Tu, nos teus primeiros anos de faculdade, que são anos de final da adolescência, são anos que a maior parte das pessoas não tem grandes responsabilidades, são anos de muita liberdade. Tu já tinhas muita responsabilidade e estavas a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sentes que com tudo o que tinhas em mão conseguiste aproveitar esses anos? Sim, mas se calhar de uma forma diferente do normal. Eu adorei, eu olho para isso e às vezes não dormia o suficiente de todo. Aliás, daí a decisão de congelar Física, porque chegou um ponto em que não dava mesmo para mais. Mas eu adorei os tempos
do início da greve climática estudantil. Eu acho que foi absolutamente surreal mesmo. Foi mesmo sentir assim uma invencibilidade no ar de podermos fazer isto, mobilizar estas pessoas, trabalhar em algo assim. Então, não tive aquela experiência se calhar mais típica da faculdade, porque eu acabava as aulas, tinha de ir a correr para outra coisa, mas não trocava isso por nada. E neste momento, o que é que andas a fazer? Tu estás com a Greenpeace, vais abandonar a Greenpeace brevemente. Fala-me disso. Exatamente. Então, eu juntei-me à Greenpeace precisamente quando congelei física, que eu achava que ia congelar durante um ano. Até hoje está congelada. Mas comecei na Greenpeace Internacional e estou a sair precisamente agora, porque eu estava a trabalhar numa equipa chamada Roots, que era meio que a ligação com a ONG, a Greenpeace Internacional, com o movimento grassroots, com o movimento mais de base e maioritariamente com comunidades e grupos de ativistas das tais regiões mais afetadas, e fazíamos várias coisas. Portanto, nós organizámos Climate Justice Camps, que são basicamente encontros de algumas centenas de ativistas, maioritariamente do Sul Global, para se conhecerem durante uma semana, criarem estratégias em conjunto. Disso já surgiram novas coligações em várias regiões que se calhar em vários países estavam a fazer trabalho semelhante, mas não se conheciam, e portanto é assim um espaço de estratégia do movimento. E pronto, e depois também tenho ido às COPs, portanto fazendo um bocadinho também a ligação entre ativismo mais de base e o que é que se passa nos espaços multilaterais. E agora estou a sair da Greenpeace porque esta equipa e este tipo de trabalho que nós estamos a fazer, estamos a fundar-nos enquanto ONG independente para podermos expandir cada vez mais isso, e pronto, e estamos agora a tratar disso. Estamos aqui a encaminhar-nos para o fim da entrevista, mas eu não queria deixar de perguntar, numa área tão frustrante como esta, em que estás a lidar com problemas que não foram criados pela tua geração, a lidar com problemas que as pessoas muitas vezes ignoram para manter o seu conforto, e muitas vezes parece que não querem dar ouvidos, pensas muitas vezes em desistir? Sim. Às vezes é muito difícil arranjar motivação para continuar. Sim. Eu tenho algumas técnicas já, que é uma, de certa forma até egoísta, mas é pensar, ok, mesmo que no final de contas não consigamos ganhar esta luta, não consigamos aquilo que estamos a tentar alcançar, eu vou saber que fiz tudo ao meu alcance para tentar que isso acontecesse. Sim. E portanto uma é pensar nisso, eu quero poder dizer, eu lutei por isto, eu quero poder dizer que fiz tudo o que podia. E a outra é que eu tenho a sorte de ter assim, uma comunidade, um grupo de amigos e de vários países que fazem este tipo de trabalho. Nós conhecemos-nos em 2019 quando estávamos todos a começar e meio que crescemos juntos, e eu aprendo muito com eles, e a verdade é que quando alguém está desmotivado, há alguém que se calhar está numa fase diferente, ou que simplesmente pensar na quantidade de coisas que está a acontecer a nível global, não só as coisas más pelas quais temos de lutar contra, não é? Mas também a nível de iniciativas, a nível da quantidade de jovens, a quantidade de pessoas que está a lutar por um mundo melhor, é um pouco também o que me motiva. E eu acho que uma coisa que nós, enquanto movimento e enquanto ativistas e enquanto sociedade, na verdade, temos de fazer melhor, até para chamar mais jovens para a luta, para chamar mais pessoas para a luta, é que às vezes somos muito negativos, e eu acho que há uma parte fundamental de pensarmos, mas o que é que seria um mundo justo? Porque, por exemplo, eu falo muito sobre justiça climática, mas o que é um mundo com justiça climática? Como é que nos vamos sentir nisso? E imaginar que realmente as coisas podem ser melhores, porque podem. Porque no passado, quando também adquirimos direitos, parecia impossível, e agora parece que foi inevitável, não é? E é isso que nós temos de criar outra vez. Essa inevitabilidade para avanços sociais. Estavas a falar agora de fazer tudo o que está ao teu alcance para a luta por justiça climática, e eu gostava de perguntar se te cobram muito as tuas ações individuais. É uma forma que às vezes as pessoas utilizam para desvalorizar a luta pelo clima. Tu és ativista, mas comes carne, ou andas de avião, por aí fora. Costumam fazer isso? Costumam tentar, sem dúvida. E isto era mais para perguntar qual é que é o impacto coletivo das pessoas comparativamente, por exemplo, a uma empresa de combustíveis fósseis. É uma questão meramente matemática, e é uma diferença brutal. Eu entendo os atos individuais como algo que sim, é necessário, é eticamente relevante, mas não é politicamente eficaz. Isto é matemático. Podemos ver a quantidade de emissões que 1000 pessoas juntas que fazem todos esses atos individuais ditos mais sustentáveis, as emissões que cortam, que deixam de emitir, versus as emissões que uma central de Sines emitia por ano. É uma coisa absolutamente estrondosa. Podes passar 80 anos da tua vida, 1000 pessoas passarem 80 anos das suas vidas a fazerem tudo isso, e a diferença no total continua a ser 15 vezes menos do que quando olhamos para uma central de Sines por ano. E portanto é meramente matemático, e a ideia de que há esse tipo de responsabilidade individual foi criada
diretamente da indústria fóssil. Foi criada por empresas fósseis que estavam a investir em combustíveis fósseis, que sabiam o que é que estavam a fazer, que sabiam que estavam a fazer isto e que tentaram colocar a culpa no consumidor, com ideias de pegada de carbono, por exemplo. E portanto, eu acho que lá está, são eticamente relevantes, devemos fazê-los, mas não é isso que vai criar mudança política. Mas é algo que várias pessoas chegaram a perguntar em momentos de entrevista ou noutros momentos, e por exemplo, uma das perguntas era essa de mas comes carne? Eu por acaso sou vegetariana há imenso tempo, mas eu tentava não responder. Sim, exato, eu tentava desviar um pouco, porque eu pensava, eu tenho a resposta que tu queres, mas eu não te a vou dar, porque isso não é o ponto. Sim. Mas a propósito disso, ouve-se muitas vezes falar do triângulo da inação, que é: se as empresas não fizerem nada, então os Estados não fazem nada; se os Estados não fizerem nada, então as pessoas não fazem nada, e depois vai saber, e se ninguém fizer nada, ninguém faz mesmo nada. Tu não achas que a ação individual pode ter como consequência ações dos Estados ou das empresas? Eu acho que se for ação individual em massa, o que meio que a transforma em ação coletiva, certo, pode ter algum impacto assim, mas eu acho que ações individuais assim mais descentralizadas, sem serem organizadas coletivamente, desresponsabilizam aqueles que são realmente historicamente responsáveis. Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é que eu individualmente posso fazer? E sinceramente a resposta é: junta-te a um coletivo, organiza coletivamente, porque é muito clichê dizer aquela coisa de juntos somos mais fortes, não é? Mas é verdade, porque eu sozinha não consigo mudar praticamente coisa nenhuma, mas eu, como parte de um coletivo, de uma organização que está a mobilizar-se coletivamente, a organizar-se coletivamente, podemos fazer muito, e a história mostra-nos isso. Achas que a nossa geração é mais sensibilizada de sempre do ponto de vista ambiental? Mais sensibilizada? Sim. Eu acho que se calhar é a geração que mais viveu a falar sobre isso, mas quanto a agir, acho que ainda precisamos de fazer muito mais. Achas que a próxima geração vai ser melhor? Geração 2010? Eu acho que a próxima geração não vai ter opção, porque que planeta é que lhe estamos a deixar? Sim. Existem as metas para 2030? Vão ser cumpridas? Duvido. Aliás, com as políticas climáticas atuais a nível global, estamos rumo a um aquecimento bastante acima do limite de 1,5 graus. E estamos a falar de prazos científicos, não é? E, portanto, nós sabemos que até 2030 devíamos cortar cerca de, pelo menos, 50% das emissões a nível global, a começar pelos países historicamente responsáveis, nos quais Portugal se inclui. Nós estamos rumo a isso. Nós estamos, e sem políticas muito mais ambiciosas, não vamos estar. Não está a haver uma transição energética, está a haver uma adição energética, não é? Exatamente. Para fechar, as gerações mais velhas costumam dizer: no meu tempo é que era bom. E eu gostava de perguntar, para acabar aqui numa nota positiva, o que é bom no teu tempo? O que é bom no meu tempo? Eu gosto do quão vocais nós somos. Eu acho que a nossa geração é uma geração que muitas vezes não tem medo de falar, e precisamos mais de pessoas assim, precisamos de falar cada vez mais. Bianca, muito obrigado por teres vindo aqui ao Geração 2000. Acompanhem a Bianca e a Roots nas redes sociais para estarem a par dos próximos passos na luta por justiça climática. Obrigado, Bianca. Obrigada. Geração 2000 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de Francisco Marujo, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e João Martins. A direção é de Bernardo Ferrão e a fotografia de Matilde Fieschi. Eu sou o Manel Rosa. Segue e subscreve o Geração 2000 na tua plataforma preferida, avalia e deixa-nos os teus comentários. Muito obrigado e até para a semana.